E aí, galera, o assunto dessa aula agora é departamentalização. O que vem a ser departamentalização? Dividir a organização em departamentos de acordo com o tipo de atividade a ser priorizada naquela ocasião. A departamentalização ela surgiu com Henry Fayol na teoria clássica da administração em 1916. Naquela aula que nós vimos sobre teoria geral da administração, isso foi explicado com mais detalhes. Mas resumindo, o Fayol pegou a ideia do Max Weber, da teoria anterior, teoria da burocracia, que sugeriu dividir a empresa em equipes menores para ampliar a supervisão, e o Fayol então achou melhor juntar estas pessoas que estão divididas em equipes menores em um grande departamento para que a gente possa especializar blocos de trabalho. O que seria isso? Certas comunicações, treinamentos, enfim, que são comuns a todos, serem feitos de uma vez só, gerando economia para a organização. E separando por funções cada departamento da empresa. E aí então ele criou o critério de departamentalização funcional. Área de vendas, área de marketing, área de finanças. Isso é a departamentalização funcional. Cuidado para não confundir com a estrutura funcional. Estrutura funcional que a gente viu nas aulas anteriores é quando os departamentos se comunicam, independente do critério de departamentalização que foi adotado. Departamentalização funcional é quando cada departamento tem uma função diferente. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre a departamentalização para a gente entender os outros critérios que hoje existem, porque hoje não tem só o funcional não, tem outros critérios também. Então, qual é o conceito de departamentalização de forma acadêmica, do jeitinho que pode cair na sua prova? É o agrupamento, de acordo com um critério específico de homogeneidade, das atividades e correspondentes recursos, humanos, financeiros, materiais e equipamentos, em unidades organizacionais. Então, quer dizer, realmente deixar próximo as pessoas que têm algum trabalho em comum, de forma mais homogênea, de acordo com os recursos que são utilizados. Visa fortalecer o desempenho funcional, que deverá ocorrer por meio de procedimentos apropriados. Que procedimentos seriam esses? Quando uma empresa é pequena e constituída de poucas pessoas, nenhum arranjo formal para definir e agrupar as suas atividades é necessário. Você tem a padaria da esquina, o dono da padaria, ele é padeiro, ele é cobrador, ele é caixa, ele faz tudo. Você não tem ali uma divisão departamental. As pequenas empresas não requerem diferenciação ou especialização para distinguir o trabalho de uma pessoa ou unidade dos demais. Mas à medida que as empresas se tornam maiores e envolvem atividades mais diversificadas, aí há a necessidade da departamentalização. Elas são forçadas a dividir as principais tarefas empresariais e transformá-las em responsabilidades departamentais ou divisionais. E aí, então, quanto maiores as empresas são, há a necessidade também de delegar a autoridade, de fazer com que as outras pessoas tenham autonomia para executar tarefas. E aí, então, se cria os critérios de departamentalização para que essa autonomia seja melhor dividida e focada na busca dos resultados. Então, a palavra departamento significa uma área, divisão ou um segmento distinto de uma empresa, sobre o qual um administrador, seja ele diretor, gerente, supervisor, enfim, tem autoridade para o desempenho de atividades específicas para aquele departamento. Se eu sou gerente de vendas, eu coordenarei as vendas e não outra área. Só que isso não significa que eu não tenha que me comunicar com as outras áreas. Esse é um grande problema na departamentalização hoje. A maioria das empresas não se comunicam, os departamentos não se comunicam. Assim, um departamento ou divisão é empregado com um significado genérico e aproximativo. Pode ser um órgão de produção, uma divisão de vendas, a seção de contabilidade, a unidade de pesquisa e desenvolvimento ou um setor de compras. Isso seriam os critérios de departamentalização funcional, que foram criados pelo Fayol lá na teoria clássica. Em algumas empresas, a terminologia departamental é levada a sério e indica relações hierárquicas bem definidas. Um superintendente cuida de uma divisão, um gerente de um departamento, um chefe de uma seção, um supervisor de um setor. Então, quer dizer, em muitos momentos, esses cargos definem muito bem qual é o porte da estrutura que está sendo gerenciada por aquela pessoa. Em outras empresas, a terminologia é simplesmente casual e pouco ordenada. Daí há uma dificuldade de uma terminologia universal adotada por todos os autores ou por todas as organizações. Então, quer dizer, gerente é de departamento ou é de setor? Essa confusão ainda vai continuar existindo no mercado. Bom,
O desenho departamental, então, decorre da diferenciação das atividades dentro da empresa. Se é uma empresa focada em produtos, tem diversos tipos de produto, é ideal que a gente departamentalize por produtos. Se é uma empresa que presta diversos tipos de serviços, departamentalizarei por serviços. Se é uma empresa mais burocrática, onde cada área faz uma coisa diferente, departamentalização funcional. Esses critérios a gente já vai conhecer. À medida que ocorre a especialização com o trabalho e o aparecimento de funções especializadas, a empresa passa a necessidade de coordenação dessas diferentes atividades, agrupando-as em unidades maiores. Daí o princípio da homogeneidade. As funções devem ser atribuídas a unidades organizacionais na base da homogeneidade de conteúdo, no sentido de alcançar operações mais eficientes e econômicas. As funções são homogêneas na medida em que o seu conteúdo apresente semelhanças entre si. O desenho departamental é o mais conhecido como departamentalização ou divisionalização. Esse é um termo um pouco utilizado pelas bancas, é mais departamentalização mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fala de uma mega, hiper, ultra multinacional, presente em todos os países. É inevitável departamentalizar geograficamente, por continentes, por países, por regiões, por estados, por cidades, para que produtos e serviços sejam elaborados e trabalhados de acordo com a necessidade de cada região, respeitando as leis de cada país. Então, quer dizer, tudo depende de como a organização vai querer se posicionar frente ao mercado para que os critérios de departamentalização sejam devidamente escolhidos. Então, a departamentalização ela é uma característica típica das grandes empresas, como eu falei anteriormente, e está relacionada com o tamanho da empresa e com a natureza das suas operações. Quando a empresa cresce, as suas atividades não podem ser supervisionadas diretamente pelo dono, pelo proprietário ou pelo diretor. Como eu falei, isso tem que ser descentralizado. Essa tarefa de supervisão pode ser facilitada atribuindo-se a diferentes departamentos a responsabilidade pelas diferentes fases ou aspectos dessa atividade. Visa fortalecer o desempenho funcional, que deverá ocorrer por meio de procedimentos apropriados. O desenho departamental ou departamentalização apresenta uma variedade de tipos que a gente já vai conhecer. Bom, antes da gente conhecer os critérios da departamentalização, quais seriam as vantagens e as desvantagens de departamentalizar? Em relação às vantagens, primeiro ela oferece a oportunidade da especialização. Quando a gente divide a empresa em blocos de trabalho, teremos naquele departamento especialistas daquele assunto. E, consequentemente, conseguiremos, como organização, fazer com que essa especialização aumente ainda mais, focada na realidade daquele setor. O que impacta na economia de escala. Fica mais econômico fazer esses treinamentos todos, o repasse dessas informações todas para as pessoas todas juntas que pertencem ao mesmo departamento, que representa a produção em quantidade de determinado bem a custo menor à medida que o número de produtos produzidos aumenta. Esse é o conceito de economia de escala. Quanto mais eu compro, mais barato eu pago, por exemplo. Choro mais desconto. Quanto mais pessoas eu treino de uma vez só, sai mais barato para a empresa. O tempo de produção, como vantagem da departamentalização, também pode ser reduzido, de acordo com o planejamento e controle da produção, de acordo com essa associação que existe entre as tarefas entre departamentos. Quais seriam as desvantagens da departamentalização? Tem vários impactos negativos possíveis, mas dentre eles estão a competição desleal entre os departamentos, de um departamento se achar mais importante que o outro, ou ter mais proximidade com a diretoria e com a presidência e conseguir mais vantagens do que o outro, que também precisa de certas facilidades. Outra desvantagem, a perda da visão do conjunto, pela vivência exclusiva no departamento. Então, quer dizer, eu trabalho na área de vendas, eu só sei sobre vendas, eu só conheço vendas e só vendas me interessa. Quer dizer, isso faz com que eu não perceba o restante da empresa e a importância que o restante da empresa tem em relação às próprias vendas do meu departamento. E também a resistência a mudanças, pela incerteza que estas trazem ao pessoal especializado. Daqui a pouco eu não sou mais necessário naquele departamento, eu poderia trabalhar num outro, mas como eu tenho essa aversão, eu acabo sendo demitido. Essas seriam as desvantagens, então, da departamentalização. Pois bem, quais são os critérios que hoje existem? São 6 critérios. Hoje a gente tem a departamentalização funcional, aquela criada pelo FAIOL, área de vendas, área de marketing, área de compras, cada departamento com uma função diferente. Temos a departamentalização por produtos e serviços,
Por exemplo, a Coca-Cola tem a divisão de sucos, águas e energéticos, refrigerantes e cervejas. Então está separado por produtos ou serviços. Por base territorial, América Latina, América Central, Ásia, África, isso numa mega multinacional. Ou então região Sul, região Sudeste, região Centro-Oeste, numa empresa brasileira. Por clientela, né, tem empresas que atendem diversos tipos de cliente. Por exemplo, a Ambev, ela atende o pequeno varejo, né, as padarias, as birosquinhas, os botecos. Ela atende os grandes supermercados. Então, quer dizer, são clientes diferentes, formas de negociação diferentes. E aí eu tenho que ter estruturas diferentes para esses tipos de clientes. Por processo, né, processo a gente viu que é o passo a passo para a execução de uma tarefa. Relembrando o conceito de processo, conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores, cujas fronteiras têm que ser respeitadas, gerando outputs. Esses outputs devem gerar feedbacks que devem causar uma retroalimentação, com o risco de gerar uma pseudo-retroalimentação. Lembrou do conceito? Então, quer dizer, processo é passo a passo para a execução de uma tarefa. Numa fábrica, você tem diversos processos de produção. Claro que aí, cada um com um gerente diferente, seria uma departamentalização para o processo. E, por último, a departamentalização matricial, por projeto ou matriz. Percebe aonde você pode confundir? Existem duas estruturas, funcional e matricial, que têm o mesmo nome de dois critérios de departamentalização, funcional e matricial. E não significam a mesma coisa. É aí que você pode confundir. Então, olha só, quando a gente fala em departamentalização funcional, cada departamento com uma função diferente, independente deles serem conectados ou não. Quando a gente fala em departamentalização matricial, tem projetos misturado com funcional ou produtos misturado com funcional, na departamentalização, o que também não tem nada a ver com a estrutura. Vamos ver isso melhor? Aí você vai ficar mais claro na imagem. Vamos ver cada uma delas. Então, primeiro, departamentalização funcional, né, onde as unidades organizacionais são definidas com base na especificidade. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessar o nosso site laconcurso.com.br e lá se matricular no nosso curso completaço. Essa aula é um pequeno trecho da aula do professor, tá? A aula aí, ela tem muito mais carga horária do que isso que foi te apresentado. E detalhe, você fazendo o nosso curso, você pode ter absoluta certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina para o cargo de assistente em administração. Sabe por quê? Porque aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil que você estuda em regime de resultados. Aqui no Lá Concursos você tem um Personal Coach, que é a nossa metodologia. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, nosso curso completaço para a Universidade Federal de Santa Catarina por apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo? Então vamos lá, acesse nosso site, se matricule, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, mais um recado para você. Você quer baixar esse material de apoio da aula? Então você pode acessar o nosso site, clique aqui embaixo, tem um link direto para você na página certinha que é para você baixar o material. Tá certo? Pode baixar a custo zero para a galera aí do LAC. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.